A gravação foi iniciada, então, novamente, bom dia a todas e todos, sejam bem-vindos. A gente tem uma boa participação de pessoas, a gente fica feliz com isso. Como eu disse, eu sou a Marina Garcia, aqui da gerência do programa GF Terrestre no Funbil, e eu vou conduzir a apresentação dessa reunião de tirar dúvidas sobre a chamada 5 de 2024 de criação e implementação de trilhas de longo curso visando a conectividade e sustentabilidade financeira nos biomas Caatinga, Pampa e Pantanal. Então, pelo Funbil está presente também a equipe da gerência, GF Terrestre, a Lívia Antunes, que é analista do projeto, e que, em conjunto com a equipe do Departamento de Áreas Protegidas do Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima, foi a responsável pela elaboração desse edital. E pelo Funbil também estão presentes o Rodolfo e a Vivian. Pelo Departamento de Áreas Protegidas do MMA, eu estou vendo aqui o Rafael Agrello. O MMA é o responsável pela coordenação técnica do projeto GF Terrestre. Então, eu vou iniciar o compartilhamento da apresentação. Eu peço que vocês confirmem se estão enxergando aí. Sim, Marina. Então, tá bom, obrigada. A apresentação ela vai durar cerca de 20 minutos e, na sequência, a gente vai abrir para as dúvidas. Então, eu peço a todos e todas que anotem no chat o nome e a instituição que estão representando, para que a gente possa fazer o registro, e também que mantenham os microfones no mudo, para que a gente não tenha interferências durante a apresentação. Ao longo da apresentação, as dúvidas podem ser registradas tanto no chat, ou vocês também podem usar o recurso de levantar a mão aqui do Teams, que ao final a gente segue com a sequência de mãos levantadas e com as dúvidas registradas no chat. Caso alguém tenha alguma dificuldade com essas ferramentas, a gente também vai abrir a oportunidade de abrir o microfone e fazer a pergunta diretamente, tá? Além disso, né, no site da chamada a gente tem um espaço para envio de questionamentos, então, caso alguma dúvida não seja sanada aqui ou surjam novas dúvidas após essa reunião, a gente também pode utilizar esse recurso de questionamentos via site da chamada, tá? Então, a chamada de projeto 5 de 2024 está relacionada com a criação e implementação de trilhas de longo curso, visando a conectividade e sustentabilidade financeira nos biomas Caatinga, Pampa e Pantanal. Essa chamada ela foi concebida para atender às metas do projeto GF Terrestre, que atua em 3 biomas, né, a Caatinga, o Pampa e o Pantanal, que historicamente receberam menos recurso e que têm baixa representatividade no Sistema Nacional de Unidades de Conservação. O projeto ele teve início em 2018, com previsão de 7 anos de execução, e ele tem foco na expansão e consolidação do Sistema Nacional de Unidades de Conservação, assim como na integração com outras estratégias, né, como os planos de ação nacionais para espécies ameaçadas, restauração e recuperação de áreas degradadas. O projeto ele tem recursos do GEF, do Fundo Global para o Meio Ambiente, com 32 milhões de dólares. Ele é coordenado pelo Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima, o MMA. Ele tem o Banco Interamericano de Desenvolvimento, o BID, como agência implementadora, e o Funbil atua como agência executora dentro desse arranjo. Atualmente, o projeto apoia tanto unidades de conservação federais, como estaduais e RPPNs, centros de pesquisa do ICMBio, o Jardim Botânico do Rio de Janeiro, órgãos estaduais de meio ambiente situados dentro dos 3 biomas do projeto e mais de 20 institutos de pesquisa e organizações do terceiro setor que foram selecionados por editais semelhantes a esse que a gente está tratando hoje. Então, o GF terrestre ele foi estruturado em 5 eixos, ou componentes, como a gente costuma tratar, e o componente 1 ele contempla a criação de novas áreas protegidas, envolvendo ações para a criação de novas UCs nesses biomas, sejam federais, estaduais ou particulares. O componente 2 está relacionado ao manejo, consolidação e fortalecimento de unidades de conservação e áreas adjacentes, já existentes, né? Com ações relacionadas à gestão dessas UCs, manejo integrado do fogo, sustentabilidade financeira, manejo em áreas produtivas, monitoramento da biodiversidade, entre outros. O componente 3, ele contempla a restauração da vegetação e recuperação de áreas degradadas nas UCs e seu entorno, com ações tanto de recuperação como de fortalecimento da cadeia produtiva da restauração. O componente 4 está relacionado com a avaliação e monitoramento do risco de extinção de espécies de flora e fauna, como a elaboração e implantação dos PANs nacional e territorial.
E o componente 5, ele é transversal a todos os anteriores e envolve comunicação e integração com comunidades. Então, essa é a 10ª chamada do projeto GF Terrestre ao longo desses anos. As outras chamadas foram relacionadas à recuperação e restauração de áreas, criação e fortalecimento de RPPNs, apoio a órgãos estaduais de meio ambiente, tanto na criação como no fortalecimento de UCs dentro dos 3 biomas do projeto, e, mais recentemente, a chamada de manejo integrado do fogo, e essa que a gente está tratando hoje para trilhas de longo curso. Então, essa chamada está associada com a execução das metas do componente 2 do GF Terrestre, especificamente metas de sustentabilidade financeira, e ela tem por objetivo, então, selecionar 3 projetos para criação e implementação de trilhas de longo curso dentro dos biomas Caatinga, Pampa e Pantanal, nas UCs que já são apoiadas pelo projeto, tendo elas como área núcleo das trilhas. Então, eu reforço que o objetivo está relacionado com as metas de sustentabilidade financeira dessas UCs. Então, como resultado, a gente vai selecionar propostas que contemplem estratégias de captação, gestão e execução de recursos para viabilizar a gestão de áreas protegidas, né, como forma de complementar os recursos orçamentários das UCs, né? E a chamada ela vai poder incluir ações para geração de emprego e renda, visando integrar comunidades locais, prover renda alternativa a partir de atividades relacionadas aos objetivos de criação, como ecoturismo, fortalecimento da governança, produção sustentável, produção de meios de vida mais sustentável para as populações que residem tanto na área como no entorno, conforme a realidade local de cada uma das propostas. E aí, pensando também no fortalecimento e crescimento da Rede Nacional de Trilhas, instituída pela Portaria 407 de 2018, do MMA, ICMBio e o Ministério do Turismo, né? E então, para o alcance dos objetivos da chamada, as propostas elas devem contemplar 2 etapas. Uma primeira etapa que é a de planejamento e elaboração do plano, né? Então, são várias as possibilidades quando a gente pensa a sustentabilidade financeira, captação de recursos, compensação, PSA, mas aqui no caso específico a gente está falando de fomentar a sustentabilidade financeira por meio de estratégias baseadas na implementação de trilhas de longo curso. E a etapa 2, que seria de efetivamente iniciar a implementação das ações em ao menos um dos trechos da trilha proposta. E aí, detalhando um pouco mais algumas diretrizes para a etapa 1, a gente tem que pensar na integração da proposta, né? A proposta ela pode incluir boas práticas para uso sustentável de biodiversidade, manutenção de serviços ecossistêmicos, incluindo o turismo de base comunitária, em comunidades associadas, tanto nas UCs como no entorno em paisagens produtivas, tá? Ela deve prever, né, nessa etapa, a criação de uma ou mais instâncias de governança, dependendo das características e localização dos trechos da trilha. A instância de governança ela pode ser uma associação, um consórcio de municípios ou outro, com um CNPJ próprio ou associado a um CNPJ já existente. E aí podem ser aproveitadas estruturas de governança já existentes, como reservas de biosfera, mosaicos de áreas protegidas, sítios do patrimônio natural, corredores ecológicos, regiões turísticas do programa de regionalização do turismo, entre outros. Importante a gente pensar também no desenvolvimento ou fortalecimento programa de treinamento e gerenciamento de voluntários, né, pensando em ferramentas de cadastro, por exemplo, e ainda em estratégias para auxiliar no desenvolvimento de produtos turísticos, né, que possam ser comercializados como uma fonte adicional de receita para comunidades locais e também para a manutenção da trilha. Aí, como exemplo, a gente cita pacotes turísticos, camisetas, bonés, capas de chuva, livros, entre outros, artesanatos, produtos da sociobiodiversidade, agricultura familiar, comidas. E a ideia é que esses produtos eles sejam tanto uma fonte adicional de receita para as comunidades, né, e também para a manutenção da trilha, mas também sirvam como peças de divulgação e marketing para maior alcance e divulgação da estratégia. E aí, na etapa 2, a gente indica que as propostas elas precisam ser operacionais, né? E, portanto, precisam incluir, além dos levantamentos e estudos, efetivamente atividades de execução como forma de promover a mobilização dos atores e fortalecer a governança.
Então, a gente prevê a implantação de um trecho de trilha com pelo menos 30 quilômetros de extensão, incluindo toda a parte de sinalização, conforme modelos referenciais, e também um pernoite. Tá? É necessário também que inclua 2 rodadas de capacitação sobre os temas considerados prioritários na proposta, sendo uma no início do projeto e outra ao final. E aí, como eu mencionei na etapa anterior, que previa a indicação da governança, né, aqui na etapa 2 já vai ser necessário ter a instância de governança e o programa de voluntariado operantes, com página de divulgação e reservas funcionando, comunitários capacitados e a trilha sinalizada. Aí uma parte muito importante é a própria divulgação, né, que pode ser em um portal de informações, perfis de mídia social, com ferramentas de planejamento, reservas de hospedagem, guiagem, alimentação e transporte. E aí é importante a divulgação de um número comercial de contato, onde seja possível obter todas as informações necessárias sobre a trilha e os serviços oferecidos. Ainda com relação às diretrizes gerais, uma parte bastante importante do projeto GF Terrestre é a questão de gênero e salvaguardas, né? Então, a gente tem muito forte a questão de gênero, a proposta, portanto, tem que incluir e prever ações para incentivar a participação de mulheres, grupos de mulheres, em todas as etapas de planejamento, execução e monitoramento. E aí as ações precisam incorporar um processo que busque potencializar os benefícios e oportunidades de uso público, fomentando o desenvolvimento comunitário, como a gente já comentou aqui, e prevendo a participação, alternativas de geração de renda, turismo de base comunitária, entre outros. Então, essa comunicação e engajamento das partes envolvidas, ela deve ser muito bem pensada e estruturada na elaboração das propostas que vão ser apresentadas. O projeto precisa ainda contemplar uma análise de risco e, se for preciso, medidas de mitigação para alcance dos resultados. Uma questão muito importante que deve ser considerada é a existência de comunidades tradicionais ao longo desse percurso. Então, pensar na forma de participação, em casos de comunidades indígenas ou quilombolas, pode ser necessário ainda a gente ter uma não objeção adicional relacionada a salvaguardas pelo BID, especialmente em UCs que, porventura, ainda não estejam contempladas dentro do projeto. Com relação às instituições proponentes, cada proposta ela precisa ter uma única instituição proponente responsável pelo projeto, e é com ela que a gente vai fazer toda a comunicação e assinar o contrato de apoio, tá? Então, vai fazer a prestação de contas e ter toda a responsabilidade pelo contrato. Podem ser feitas parcerias, né, consórcios com mais de uma instituição, mas somente uma instituição é considerada ou precisa ser indicada como instituição proponente. Essa instituição proponente ela deve ter sido constituída há pelo menos 2 anos, ou seja, o CNPJ precisa estar formalizado há 24 meses, né? Se tiver algum caso de instituição que foi criada há mais de 2 anos, mas não tem essa formalização do CNPJ por esse período, essa instituição não será elegível, tá? E a instituição também precisa comprovar experiência na execução de projetos relativos a ações de apoio aos CES, elaboração e implementação de planos de uso público, turismo de base comunitária e outras atividades relacionadas ao CEI em torno. Essa experiência técnica e capacidade administrativa, ela deve ser apresentada de uma forma resumida, é, destacando os temas relevantes, né, que já executou e comprovando através de apresentação de contratos, atestados, materiais impressos, notícias, entre outros. E aí vamos considerar as experiências que a instituição atuou como coordenadora ou como parceira de execução no projeto, tá? São instituições elegíveis aquelas instituições sem fins lucrativos, com diversas naturezas jurídicas, associações civis, fundações privadas, institutos, fundações, fóruns, associação, movimentos, entre outros, e também cooperativas em qualquer grau de constituição. Aí é importante ressaltar que governo federal, estados, municípios e outras instituições públicas não são consideradas elegíveis como instituições proponentes, porém elas podem ser parceiras do projeto, tá?
O FUNBio, inclusive, incentiva que sejam feitas parcerias para que o projeto se torne mais robusto, tenha uma integração com diferentes escalas, instituições da sociedade civil ou pública, tá? Então, a proposta que contemplar essas parcerias, ela não pode prever o repasse de qualquer tipo de recurso, tá? E embora esses recursos não possam ser repassados diretamente para as instituições parceiras, essas instituições podem ser contempladas com itens elegíveis, como contratação de serviços, consultorias, entre outros. No caso de instituições parceiras, deve ser formalizada a parceria por meio de uma carta de anuência de cada instituição, e essa carta precisa ser assinada, tá? Com relação à equipe, um ponto muito importante é que esteja muito clara e detalhada a responsabilidade e atribuição de cada um dos componentes da equipe, tá? Esse é, inclusive, um dos critérios de avaliação das propostas. E também é importante informar o tipo de vínculo do profissional com a instituição ou com a instituição parceira, para que seja possível verificar e considerar, né, o tipo de pagamento, quais os encargos e impostos que vão incidir dentro desse tipo de vínculo. A experiência da equipe ela precisa ser demonstrada pela apresentação do currículo, considerando a relação das experiências, né, do profissional com as responsabilidades e atribuições do projeto. E caso a instituição ela não tenha profissionais específicos para determinadas atividades, podem ser previstas contratações, desde que seguidas as regras do edital, de divulgação da vaga, entre outros. Então, o recurso que o projeto GF Terrestre disponibilizou para essa chamada é de 1.600.000, que pode ser distribuído em até 3 projetos, dentro dos biomas Caatinga, Pampa e Pantanal, e as propostas podem variar de 500 a 800 mil reais. A expectativa de execução é de até 12 meses, então é muito importante pensar bem na capacidade de execução nesse tempo, né? Pensar nos valores, distribuindo as atividades com base na capacidade de execução da instituição e também nos executores parceiros. Pode ser prevista a apresentação de contrapartida financeira ou não, mas não tem um percentual mínimo definido para isso, tá? Essa contrapartida precisa ser complementar ou adicional ao apoio que está sendo pleiteado, e ela vai ser considerada também como um dos critérios de avaliação. Então, falando um pouco sobre os prazos e etapas, a gente teve o lançamento da chamada no dia 22/5, dia da biodiversidade, a reunião de tirar dúvidas hoje. Então, a gente está aqui fazendo essa reunião, mas isso não impede que outras dúvidas surjam após essa reunião, e aí essas dúvidas podem ser feitas através do site, né, o portal das chamadas, ou também pelo e-mail, chamada.gfterrestre@fumbio.org.br, até o dia 12/7. O limite para submissão das propostas é dia 19/7, e todas essas etapas de comunicação, celebração do contrato, capacitação da equipe executora, cadastro do projeto nos sistemas do Fumbio, devem acontecer entre setembro e outubro. E ao longo de todo o projeto, a instituição proponente vai apresentar as relatorias técnicas e financeiras, e a gente vai, em conjunto com a MMA, fazer todo o monitoramento dos projetos também ao longo do tempo. Então, essa é a documentação necessária, tá? Já definida e identificada no edital. É importante que essa documentação já seja levantada e organizada previamente, com uma certa antecedência, para que, eventualmente, se for necessário buscar documentos que não estejam disponíveis, haja tempo hábil, uma vez que as propostas que forem submetidas sem essa documentação, elas serão reprovadas já na primeira etapa, tá? Então, os anexos da proposta, no anexo A, vão ser apresentados os dados cadastrais e o currículo da instituição proponente, conforme as orientações do edital. No anexo B, vão ser identificadas as instituições parceiras, conforme os formulários disponibilizados, e aí é importante que tenha um formulário para cada instituição parceira indicada e que seja também juntada a carta de anuência da parceria, com a assinatura. O anexo C é a apresentação geral do projeto ou a proposta técnica, né, com detalhamento do que está sendo contemplado, conforme o modelo. O anexo D é o cronograma de execução física do projeto, e aí é importante que esse anexo ele converse com o anexo E, onde vão estar detalhados todos os insumos necessários para a execução de cada atividade ou etapa.
O anexo E é o orçamento e o cronograma de desembolso. Nesse ponto, é importante pensar na distribuição dos recursos conforme atividades de cada período, e a gente indica que não seja previsto um desembolso com um percentual muito grande do valor já no primeiro desembolso do projeto. O anexo F é a planilha de avaliação. Essa planilha vocês não devem preencher, mas ela é disponibilizada para que vocês tenham acesso aos critérios de avaliação das propostas. O anexo G é o formulário de apreciação institucional. Então, ele não é utilizado para fins de pontuação, mas ele permite uma avaliação sobre a capacidade de execução e também permite que o Funbil e o MMA pensem em formas de apoiar o fortalecimento das instituições, tá? Inclusive, o objetivo dessas chamadas de projeto é não somente execução das ações, mas também como um resultado indireto, o fortalecimento das instituições que participam desse processo. E o anexo H é um modelo de declaração de inexistência de pendência padrão, que vocês também devem preencher conforme modelo. Então, era isso. Aqui é a equipe que eu já comentei no início, do MMA, que é a coordenação técnica, e aqui do Funbil. Eu vou abrir agora para as dúvidas. Vou pedir apoio da Lívia para seguir com mãos levantadas ou dúvidas que porventura estejam no chat. A gente tem uma mão levantada da Yara e a gente também tem aqui algumas perguntas no chat. Se você quiser, de repente, seguir com a Yara, aí eu já vou sistematizando o que está aqui também. Tá joia, pode seguir, Yara. Bom dia a todos, conseguem me ouvir? Então, nós somos aqui do setor de captação de projetos da FUNPEC. A FUNPEC é a Fundação de Apoio à Universidade Federal aqui do Rio Grande do Norte. Eu estive verificando o edital e meu questionamento ele é bem específico, não com relação à parte técnica da proposta, mas a parte de gestão financeira. As fundações de apoio geralmente fazem a gestão financeira dos projetos de... Para mim, parou o áudio, não sei Aqui se para também. todo mundo. Yara, se você puder voltar um pouquinho na sua fala. Tá, conseguem me ouvir agora? Tá dando para ouvir? Então, a Fundação faz a gestão administrativa e financeira dos projetos da Universidade Federal. Temos uma equipe aqui da UFRN, uma equipe técnica que está assistindo também a apresentação. Eu vou direto ao ponto. Em determinado ponto do edital, que trata da questão do orçamento do projeto, dos itens elegíveis, consta lá a proibição de taxas bancárias, enfim, uma questão bem específica com relação à questão dos impostos. Não sei se vocês sabem, mas as fundações, quando fazem a gestão financeira... Eu acho que é a minha internet. Voltou o áudio? Voltou. Tá sem áudio, Yara. Se você preferir, pode também registrar aqui no chat que a gente lê e responde, tá bom? Tá sem áudio ainda. Tá joia. Marina, então aproveitando até que ela ficou sem o áudio, vou intercalar com a pergunta do chat, e aí depois a gente passa para o Maicon. A Angelice, ela pergunta alguns pontos, né? O primeiro ponto dela é: o plano de sustentabilidade financeira é referente aos 12 meses de execução do projeto, instituição proponente ou numa perspectiva de governança pós-projeto? Você quer que eu leia todos os pontos e você responde? Tá. A instituição proponente pode fazer um contrato com pessoa física, ao invés de contratação em CLT? No caso do contrato, precisa prever férias ou 13º?
As duas rodadas de formação precisam ser do mesmo tema nas etapas? Em relação à alimentação, deve constar no corpo de texto do projeto ou apenas na planilha orçamentária? É necessário uma carta de anuência com a UC para submissão do projeto? E se é necessário alguma comprovação dos itens que serão contrapartida, por exemplo, o carro do voluntariado? Eu vou respondendo aqui, aí eu vou pedir para a Lívia e para o Rodolfo complementarem o que for necessário, tá bom? Então, com relação ao plano de sustentabilidade financeira, o projeto ele tem 2 meses, mas a gente entende que o plano de sustentabilidade ele vai além do projeto, né? As ações vão alcançar um período maior. Então, para essa primeira pergunta, a gente prevê uma segunda etapa que já é a implementação da trilha em pelo menos 30 quilômetros, né? Mas a trilha vai ser implantada após esses 12 meses, tá? O apoio do projeto, ele vai ocorrer nesses 12 meses de execução. Não sei se ficou claro, qualquer coisa pode abrir o microfone. Não ficou muito claro ainda. Então, bom dia. No caso, terei que fazer essa proposição já com os 800 mil, enfim, o teto que a gente estipulou no orçamento, e mais essa perspectiva de encaminhamento para a futura governança. Mais ou menos estipulando um prazo aí de 18 meses, digamos assim. Tá, eu não sei, o prazo de execução do projeto é de 12 meses, tá? Os 18 meses são o prazo de vigência do contrato. Esses últimos 6 meses seriam para fazer relatoria técnica, fechar as prestações de contas. Então, pensando aqui no contrato com o Funbil, ele tem 12 meses de vigência e 18 meses de execução. Né? O plano de sustentabilidade financeira, ele vai envolver a implantação da trilha de longo curso. Essa trilha possivelmente não vai ser implantada dentro desses 12 meses. Então, é nesse sentido que eu quis dizer que o alcance dela vai além dos 12 e 18 meses. Tá? Mas o projeto apresentado, o valor que vocês vão apresentar de execução, ele tem que ser dentro desses 12 meses de vigência, 12/18. Tá bom? Ficou claro agora? Tá, joia. Tem a questão do CLT, só resgatando, né? Pode ser através de outras formas. Então, a gente indica que as relações e contratações sejam CLT, mas não é uma obrigação, né? Até por um risco da própria instituição. O que é preciso é que vocês indiquem qual o tipo de contratação e considerem todos os encargos associados ao tipo de contratação que vocês vão fazer dentro da proposta financeira. Quer complementar, Lívia ou Rodolfo? Não, em relação a isso, não. Tá. Você lembra? Estou lendo aqui, com relação às ótimo, rodadas de pronto. formação, não precisam necessariamente ser do mesmo tema, aí vai de acordo com a proposta, os temas que vocês considerarem relevante. Em relação à alimentação, você precisa considerar na planilha orçamentária, você pode mencionar na sua proposta que isso vai estar incluído, né? Mas na planilha orçamentária isso precisa estar contemplado como uma despesa. Na carta de anuência com a UC, é necessário ter essas cartas de anuência da UC, né, que a proposta está sendo as UCs que estão sendo atingidas, né, ou contempladas na proposta, pode ser dos próprios gestores da UC, não precisa ser da sede do ICMBio. E a última pergunta, é necessária alguma comprovação dos itens que serão contrapartida do projeto? Acredito que não. Lívia, você pode me ajudar nessa? Inicialmente não, Angelice, né? Não tem. Esse momento você não precisa encaminhar, digamos, fotos ou registros ou documentos, etc. Mas durante, né, a execução do projeto, na prestação de contas, pode ser que esses documentos sejam requeridos ali pelo financeiro exatamente para a comprovação dos gastos, mas não é no ato da proposta. Podem ficar tranquilos. É preciso, obviamente, que tenha objetividade, que a gente consiga entender, né, os pontos de contrapartida. Eu só fiquei em dúvida porque vai ter algumas ações que ela não necessariamente teria um valor ou geraria uma nota, né? A gente teria que estipular esse valor para colocar no orçamento, mas aí eu fico pensando nesse pós-projeto para fazer essa validação. A gente tem, acho que
entendimento de contrapartidas, né? Por exemplo, se vocês têm uma estrutura predial em que vocês vão realizar o trabalho de vocês, vocês podem considerar isso como uma contrapartida, né, da instituição, tudo que é estrutural, e tem algumas contrapartidas que, como você colocou, às vezes não são tão mensuráveis. Eu acredito que, para o momento da proposta, a gente precisa entender os valores que estão ali envolvidos, né? E aí, ao longo da execução, ou até se a proposta carecer de alguma complementação, a gente pode fazer essa explicação um pouco mais detalhada de contrapartidas que não são mensuráveis, né? Eu acho que a gente está na fila com o Maicon, Marina. Pode seguir, então, Michael. Acho que ele travou. Michael ou Michel? Sempre fico na dúvida. Também. Sim. Aqui é a Mike Carroll da Sala Brasil. Vai perguntar uma relação. Michael, tá ainda? Você tá travando um pouco, eu não sei se é para mim ou para todo mundo. Tá travando. Pode me Michael, ouvir agora? melhorou um pouco, vamos ver. Não, tá travado ainda. Eu vou passar aqui, eu tô vendo que tem o Edilson pediu para repetir a explicação sobre as contratações. Então, contratação de equipe técnica, tem lá no edital as regras, a gente precisa ter a divulgação da vaga pelo termo de referência e a definição do tipo de contratação, a instituição que vai definir, a gente indica que seja CLT, diminuindo riscos trabalhistas, né, para a própria instituição, mas assim que definido o tipo de contratação, vocês têm que considerar todos os encargos associados àquela contratação. Então, se for autônomo, é um tipo de encargo, se for CLT, é outro tipo, e tudo isso precisa estar previsto na planilha de orçamento. Tá? Michael, você continua travado. Eu vou passar para a próxima pergunta. Assim que possível, a gente retoma com você, tá bom? A gente tem tanto a pergunta da Yara no chat quanto o Marco, eu acho que ela colocou antes. Então, a questão dela é sobre as despesas de gestão administrativa e financeira, né? Ela pergunta se pode incluir no orçamento essas despesas do projeto que são cabíveis quando as fundações, né, fazem essa gestão administrativa. Além disso, ela também tem a previsão de ressarcimento para a universidade. Ambos figurariam na rubrica de serviços de terceiros, pessoa jurídica. Acho que a pergunta dela é se isso pode ser incluso aí no orçamento. Tá, então não é possível pagamento de taxas administrativas, mas as despesas com comprovação fiscal da fundação podem ser incluídas. Ressarcimento não. Então, o próximo é o Marco Túlio. Oi, bom dia. Bom dia. Eu também falo aqui sou professor da UFRN, estou mandando a proposta pela FUNPEC. No formulário, no anexo E, deixa eu ver se é o E, isso, no orçamento e cronograma de desembolso, quando eu estive preenchendo, lá a gente tem uma opção em despesas elegíveis, tem despesas administrativas. E aí, quando a gente vai lá para a atividade, a gente coloca despesas administrativas. Minha dúvida é, será se essa dúvida de Yara não pode ser encaixada nessa rubrica de orçamento de despesas administrativas? Porque perceba, a FUNPEC contrata uma pessoa, mas existe uma pessoa da fundação que é responsável por contratar a pessoa, por fazer pagamentos, pela gestão toda do projeto. Isso pode ser incluído como despesa administrativa do projeto? As despesas com comprovação fiscal podem ser incluídas. Por exemplo, comprovação fiscal. Lívia, Rodolfo, podem dar exemplos de projetos já apoiados? Rodolfo levantou a mão, então creio que ele vai explicar.
Olá, Marco Túlio, bom dia. O que a gente entende como comprovação fiscal é algo que tem uma comprovação do pagamento e do recebimento dentro das leis. Então, por exemplo, a fundação ela executa o seu projeto vinculado à universidade. Normalmente há um percentual proporcional. Acho que ele caiu, né? Acho que ele caiu. Sim, Eu posso pode falar. tentar complementar, Marco. Por exemplo, você fez um comentário sobre um pagamento de uma pessoa, né? Só que ela é vinculada ali, possivelmente, a essa fundação, então ela já tem, digamos, o salário, etc. e tal, estabelecido dentro ali né, do sistema, né, de cargos de vocês. Mas vocês podem trazê-la, né, por exemplo, para esse pagamento, porque o pagamento dela tem uma comprovação, né? Vocês têm, digamos, se for CLT, vocês têm ali aquele registro, etc., se for outra forma, então é algo que a gente consegue comprovar o gasto. Rodolfo pode continuar, que agora ele voltou. Eu não sei o que você explicou, Olivia, não acompanhei, infelizmente, uma queda aqui no computador, mas de forma bem resumida, eu acho que você abordou os pontos principais. É isso, a gente entende como despesa administrativa, por exemplo, o pagamento de uma conta de energia, uma conta de internet. Isso é uma despesa administrativa. Você teria a comprovação do pagamento para o fornecedor desse serviço, né? Então, isso entraria. Como a Lívia falou, o pagamento de pessoal, você vai ter a comprovação pela transferência bancária e pelo holerite da pessoa que recebe. Então, dentro dessa taxa administrativa que as fundações tendem a cobrar para executar o projeto, a gente considera como despesa elegível todas essas despesas que são ou têm alguma comprovação fiscal válida, né? Então, uma simples nota fiscal da fundação falando que prestou o serviço, para a gente não uma despesa elegível, porque ela não apresenta uma materialidade, por assim dizer. Mas qualquer despesa, qualquer item que a fundação coloque ou que comprove, a não ser esse ponto de uma simples comprovação de serviço. Eu não sei se a gente foi claro. Então, seria, por exemplo, se tem um contador trabalhando para o projeto, então os salários desse contador, ou se um advogado, sei lá, várias funções, né, que tem lá na fundação que vão prestar serviço, né, para o projeto, poderia estar nessas despesas administrativas, contanto que tenha essa comprovação fiscal, não é isso? Poderia ser só um recibo de um serviço. Tá. E eu tenho mais uma dúvida. Fica dentro ainda da dúvida que a Angelice colocou. Ela perguntou se é necessário uma carta de anuência com a UC. E aí, quando a Marina respondeu, ela citou, por exemplo, o MMA, mas existe a UC que eu estou pretendendo trabalhar, uma UC estadual, que é o Parque Estadual da Pedra da Boca, na Paraíba. E aí, é necessária essa anuência? Aí eu queria que respondesse mais uma vez. E se sim, quem dá a anuência? Se é o gestor da UC, o secretário de meio ambiente, quem é que dá essa anuência, se é necessário? A anuência necessária, ela pode ser do gestor da unidade de conservação e pode ser também da sede, né, no caso no estado, a Secretaria de Meio Ambiente. Tá. Voltei. Quer complementar, Lívia ou Rodolfo? Só lendo aqui a sugestão do Edílcio, seria interessante responder as perguntas também no texto no chat, considerando a interrupção nos áudios e depois enviar por e-mail aos participantes. A gravação ela vai ficar disponibilizada lá no site da chamada, mas caso vocês queiram ter uma formalização das respostas por e-mail, vocês podem entrar lá no próprio site e fazer a pergunta que a gente também responde, tá bom? Então, vou passar agora para o Michael. Bom dia, tento de novo. Michael Carroll, da SABE Brasil. Duas perguntas com relação à carta de anuência.
com relação às cartas dos parceiros, a chamada indica que precisam as cartas antes da assinatura do contrato, não tem que estar incluídas na proposta, correto? A indicação das instituições parceiras precisa ser feita no formulário do anexo B. A gente orienta já a encaminhar, se possível, essas cartas de parceria assinadas nessa etapa de proposta, mas obrigatoriamente é pós para assinatura do contrato. É isso que consta no edital. Tá bom. Com relação ao prazo, o que acontece depois dos 12 meses, nós, para a elaboração do relatório, podemos precisar continuar algumas pessoas envolvidas no projeto, especialistas, organizar viagens, reuniões, isso estaria todo incluído, seria elegível depois dos 12 meses. O prazo de execução do projeto é de 12 meses, então toda a parte mais operacional tem que acontecer dentro dos 12 meses. Esses 6 meses de vigência seriam mesmo para fechar os relatórios técnicos, a relatoria, consolidar e as prestações de conta dos recursos que foram executados. Tá? Então, a parte operacional mesmo tem que acontecer dentro desses primeiros 12 meses. Mas a parte para prestar contas precisamos a área Aí pode administrativa ser continuar trabalhando. Isso, pode ser depois nos últimos 6 meses, relatoria técnica e prestação de contas. Ótimo. Vocês falam também de voluntários. A participação dos voluntários é obrigatória ou é uma opção que podemos aplicar? É uma indicação, mas não é obrigatória, tá? Ok. Pois usa a Formar a palavra rede dos deve, voluntários, não. a chamada fala de deve, mas temos que nos informar melhor sobre voluntários, tá bom. Vocês poderiam explicar melhor o que vocês entendem por pernoite? Como indicador da inauguração da trilha? Lívia, pode ir? Exatamente, como consta no edital, né, tem essa questão do pernoite, né, e aí por isso que é super importante que as estruturas pensadas, né, todo o aparato físico seja propício para isso, né, para uma boa capacidade de atendimento ali dos turistas, e é um dos indicadores a serem observados. Mas esse pernoite, imaginamos que tem que ser dentro de uma propriedade que esteja ao longo da trilha, não é uma construção nova ou uma construção pública. Exatamente, por isso que é importante toda essa articulação, né, para que as pessoas consigam estar preparadas, mas sim, pode ser uma propriedade privada, né, não há indicação de que seja um lugar público dentro da própria UC, etc., ou que seja construído, né. Tá, perfeito. E o último é no anexo F, quando no critério 3.4 da abrangência, só está mencionado Caatinga, não está mencionado as três áreas. Gostaria de esclarecer isso, porque teoricamente o critério diria aparentemente que só Caatinga é elegível. Falha nossa, a gente vai corrigir. São os 3 biomas: Caatinga, Pampa e Pantanal. Tá bom. Sou um formalismo, mas... Tá, era só isso. Obrigado. Obrigada. Marina, o Emerson perguntou aqui no chat, no formulário do anexo B, deve ser descrito a contrapartida da instituição parceira no campo atividades a serem desenvolvidas no projeto, como ferramentas de apoio, palestrantes, etc. Sim, a gente indica que isso seja colocado dentro do formulário. Então, vai ser uma instituição parceira para execução de alguma atividade, e aí a gente vai fornecer um auditório, alguma coisa assim. Isso é importante que esteja descrito dentro do formulário do anexo B relacionado às parcerias. Marcos, sua mãozinha ainda está levantada. Você ainda tem perguntas a fazer? Não, por enquanto não. Eu estou checando mais umas coisas. Então, Angelice, por favor. Só também nessa questão de avaliação, menciona que 45% do recurso ele precisa ser aplicado para a sinalização de trilha. Mas pensando numa proporção de projeto e recurso, seria um valor muito alto e a sinalização ela acaba sendo
a parte mais barata desse orçamento. Como que seria essa relação desse custo em específico? Ou também seria uma outra falha? Acho que essa é uma indicação referencial, né? A questão da sinalização ela é bastante importante, né? Para o escopo que a gente está falando, então isso precisa estar previsto. Mas se vocês, dentro da proposta que vocês vão fazer, entendem que não é necessário esse montante de recurso, vocês podem propor uma adaptação. Isso também vai variar de acordo com o valor da proposta, né? Então, propostas maiores, menores, então pode ficar a critério do que vocês estão construindo. O Edício colocou aqui, no caso de questões estruturais como auditório, salas de reunião, carros de apoio, etc., poderá entrar como contrapartida? Sim, pode entrar como contrapartida. Eu não estou vendo mais perguntas aqui no chat que ficaram sem respostas. Espera aí. Como será? Ele pergunta de como será a comprovação, né, dessa contrapartida. A contrapartida, ela é declaratória, tá? Então, vocês podem fazer a declaração dessa contrapartida na proposta e isso já é considerado aceito. Então, temos o Michael novamente com a mão levantada. Sí, mais uma pergunta. Na sessão 915, a governança, aí ao final dice, por fim, por meio dos proyectos, etapa 1, espera-se 3 planos de sustentabilidade e 3 propostas. Imagino, vocês a perspectiva é recibir eso dos 3 proyectos que están implementando, no que sean 3 de cada proyecto. Isso poderão ser apoiadas até 3 propostas, tá? Isso vai depender das avaliações que a gente vai fazer, a Câmara Técnica, né? E aí é no máximo 3 propostas, dependendo dos valores. É isso que a gente está prevendo. Nossa proposta não deveria incluir 3 propostas. Não. Isso queria esclarecer. Tá. Eu tenho mais uma. Pede 2 relatórios semestrais. Só que, teoricamente, o segundo relatório ele já seria um final dos 2 anos. Aliás, dos 12 meses. Então, obrigatoriamente, a gente entregaria os 2 semestrais e mais um final, ou seria um semestral e um final? 2 semestrais e um final. Acho que o Marco está com a... Isso, obrigado. Vocês falaram agora em 3 propostas, seria o fundo pensa seria uma proposta para cada área, um Pantanal, um Caatinga e um Pampa, ou pode ser mais de um em cada bioma? Pode ser mais de uma em cada bioma, isso vai depender das propostas recebidas, né? A gente não tem garantia que vai ter uma proposta por bioma, então isso vai depender muito das propostas recebidas, do atendimento aos requisitos do edital e da avaliação daquilo que está sendo proposto. Não obrigatoriamente vai ser um em cada bioma. E tem uma outra questão que a Marina colocou, que foi, não recomenda que haja um repasse muito grande no início, né, do projeto, mas justamente seriam quantos repasses? Perdão, seriam trimestrais? 4, está fechado, né? Mas seriam 4 trimestrais e exatamente a gente vai precisar de porque a nossa trilha ela está em fase, ela já existe e ela tem 130 quilômetros e a gente precisa de um carro. E aí era um custo, basicamente a gente precisaria de um valor alto para comprar esse veículo no início do projeto. Os outros podem até ser pagos assim, mas daí eu posso prever isso, sei lá, dividir isso, mesmo que o primeiro não seja exatamente um quarto do valor, seja um valor um pouco maior, 30%, 40% do valor do projeto. Os repasses, eles são semestrais, tá? Os desembolsos. Então, serão 2.
tá? A gente está considerando. A gente orienta a não ter um valor muito grande no início, para vocês vão pedir o próximo desembolso quando o projeto atingir 70%, né, daquele primeiro desembolso. Então, esse também é um motivo da gente indicar não ter um valor tão grande nesse primeiro desembolso para que vocês consigam ter o próximo, atingir esse 70%. No caso de vocês, está dizendo que está prevendo a aquisição de um carro, até é importante a gente ressaltar que a gente só é elegível, né, para o projeto GF Terrestre a aquisição de carros novos, tá? Então, isso é um ponto importante para ser considerado. E aí, desde que justificado, né, o valor que você está pedindo dentro desse primeiro desembolso, a gente não vê problema. Então, o carro vai ser um valor importante, né, naquilo que vai ser executado no início. Então, desde que justificado, esse percentual a gente vai avaliar e, se for preciso, discutir com vocês. O Edício, ele faz uma outra pergunta aqui sobre as consultorias contábeis e jurídicas. Ele fala se elas, para as questões exclusivas do projeto, poderão entrar como despesas administrativas? Sabe responder, Liv, isso? Sim, eu acho que é importante a gente ter em mente, né, porque a gente respondeu para o Marco sobre a questão, né, do que são despesas, né, fiscalmente comprovadas e que isso poderia entrar como despesa administrativa. Só que a gente tem os insumos e as rubricas, né, que têm as suas diferenciações. Então, as consultorias contábeis, jurídicas que estão envolvidas na gestão do projeto, ele pode entrar no núcleo ali, né, no âmbito do gerenciamento do projeto, mas ele não entra como uma despesa administrativa que é mais relacionada a pagamento de aluguel, né, a pagamentos, né, como de luz, uma internet, etc. Mas ele entra no âmbito, né, num eixo de gerenciamento do projeto, né, obviamente ali com a rubrica certa de consultoria, PJ ou PF, etc. e tal, para que a gente consiga determinar, né, a base ali de cálculo, inclusive, dos impostos e qual é a categoria ali da prestação de serviço. Só complementando, aí no caso, essas contratações específicas, obrigatoriamente seria daquele item de divulgação, não poderia ser uma pessoa que já presta serviço para a instituição? São permitidas contratações diretas, mas aí desde que justificadas e aprovadas aqui pela gerência do Funbil. Nesse caso, você poderia apresentar essa justificativa. Acho que no chat acabaram as perguntas, né, Lívia? Marco, você ainda tem pergunta ou esqueceu de abaixar a mão? Vamos lá. E você falou, eu fui checar aqui de novo o anexo no orçamento, né, e cronograma de desembolso, ele fala em trimestres. Ele tem aqui 4 trimestres, né, e aí seriam os pagamentos que eu faria via projeto e via contrapartida. Mas aí na sua fala você disse que os desembolsos vão ser 2. E aí persiste uma dúvida. Serão 2 desembolsos, tipo, um primeiro desembolso com valores, sei lá, 50%, 60%, 70%, sei lá quanto, já na contratação, e aí depois, após um semestre, um outro desembolso, e aí a gente da Fundação faria essa gestão desses pagamentos aqui interno dos contratados, PF, PJ? A previsão é de desembolsos semestrais mesmo, o planejamento ele é trimestral, né, nessa planilha do anexo E. Vocês que fazem a gestão, então esse primeiro desembolso ele tem que ser pensado com base no planejamento que vocês fizeram, né, no cronograma, então você colocou a questão do carro. A gente vai avaliar também a capacidade de execução das instituições, e se for necessário a gente vai conversar sobre esse percentual que foi proposto, tá, para os projetos selecionados, e quem faz a gestão desse recurso passa a ser a instituição proponente, tá? E aí e vai prestando contas mensalmente no nosso sistema, tudo isso vai ser explicado dentro das capacitações, e o próximo desembolso acontece quando atingir os 70% desse valor desembolsado inicialmente. Aí quem decide os valores dos desembolsos é o fundo ou a gente sugere?
Vocês propõem com base no planejamento e na capacidade de execução e a gente avalia. Se for necessário fazer algum ajuste, a gente vai entrar em contato com vocês, com os projetos selecionados. Para discutir. Perdão. E o primeiro desembolso logo quando é feito a assinatura do contrato. Isso, após a assinatura do contrato e algumas comprovações de acesso à conta, realização das capacitações internas aqui. Obrigado. Mais uma coisa, eu tenho gente que eu estou prevendo na equipe que são doutorandas e, em princípio, elas não podem ser contratadas, né, CLT, mas eu posso fazer pagamentos de contrato de serviço PF, né, para essas pessoas, prestação de serviço, eu defino uma meta e um serviço e posso solicitar isso dessas pessoas, né? Tem que avaliar se essas pessoas são bolsistas. Se elas são bolsistas, se tem dedicação exclusiva, tá? Isso vai ser bastante importante, o regime que se elas já recebem algum tipo de bolsa, e aí, nesse caso, não seria possível essa opção que você colocou, né? Se elas A tiverem CAPES liberou, a CAPES liberou tá, agora recentemente para quem só é bolsista ter até emprego fixo, mas essas coisas eventuais é possível, sim, pela CAPES. Tá, aí teria que ter declaração, então, formal da instituição, tanto que faz o pagamento da bolsa, quanto a instituição que ela está prestando serviço, de que ela está liberada e que é possível fazer a execução como parte da equipe técnica dentro desse projeto, tá bom? Ok. Pessoal, mais alguma dúvida? Aqui no chat não estou vendo mais nenhuma mãozinha levantada. Então, queria agradecer a participação de todos. A gravação vai ficar disponível no site. Vocês podem consultar a gravação, enviar novas dúvidas até a data limite informada no edital. Feliz com a participação de todos, com a expectativa de que venham boas propostas e que os projetos tenham sucesso na sua Tem uma execução. pergunta no chat. Ah, Tem uma Chegou pergunta no chat. depois, chegou nos 45 do segundo tempo. O Fernando está perguntando como seria possível a contratação de serviços de povos tradicionais e de comunidades que contam como parceiros. Liv, você sabe? Eu acho que é importante a definição, se eles são parceiros, digamos, se eles são beneficiários da trilha, se eles estão, de alguma maneira, sendo foco de algum tipo de estruturação em suas propriedades, em suas terras, etc. e tal, ou se eles vão ser esses prestadores de serviço também. Como prestador de serviço, eles entram nas regras gerais, né, de uma contratação. Né? Então, você vai dizer, inclusive, que uma forma de o projeto gerar renda e ter sustentabilidade é exatamente esse envolvimento das comunidades como esses prestadores. Normal, né, sendo comunidade tradicional, como a Marina já colocou, pode ser que precise passar por um processo de salvaguarda interna do BID, né, porque a gente tem esse critério, né, de acompanhamento, mas os trâmites seriam normais, os habituais de uma contratação mesmo. E pode ser também em caso de projetos que estejam incidindo dentro de terras indígenas, né, delimitadas, a manifestação também da FUNAI, tá? Assim como para as UCs das unidades de conservação da gestão. Então, pessoal, queria agradecer mais uma vez, colocar mais uma vez a expectativa de boas propostas e desejar uma boa semana a todos. Tchau, pessoal, bom dia. Bom dia, obrigado e boa semana. Tchau, obrigado.